Com o segmento das férias para a parada do Mundial de Clubes, o Internacional segue trabalhando no mercado de transferências e novas possibilidades de negócio surgiram ao longo desta terça-feira. Uma delas envolve uma troca, não exatamente com outro clube, mas uma possível saída de um jogador que seria complementada pela chegada de outro jogador no setor do ataque. Caso o Ener Valencia deixe o Internacional, o que é um desejo da direção, o ficha 1 para o setor já está mirado. E é um atleta que joga no futebol russo e que pode voltar para o futebol brasileiro após ser artilheiro do Brasileirão do ano passado. A gente fala também sobre o interesse do Inter pelo meia Renier, campeão da América pelo Flamengo, uma jovem promessa que não vingou na Europa e quer retornar ao futebol brasileiro. O zagueiro que já deu oficialmente adeus ao Internacional. As mudanças no estádio Beira-Rio feitas pelo clube. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 17 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre a sequência do Inter na janela de transferências e uma informação importante que foi divulgada ao longo desta terça-feira que envolve movimentos que o Inter poderá fazer nesta janela. Eu já citei aqui que o Inter não está tendo movimentos muito efetivos, não está tendo movimentos muito impactantes, que a direção inclusive está um pouco desmobilizada, alguns dirigentes estão viajando, nem todos estão com foco aqui no CT Parque Gigante. Mas a partir da próxima semana, esse noticiário ele deve esquentar. E a partir disso já existem ideias de por onde o Internacional vai correr. E uma das ideias é reforçar o setor ofensivo. A gente sabe que a prioridade do Internacional é a contratação de volantes, a contratação de talvez mais um ponta, mas o Inter quer também reformular o setor do ataque, que não está tão efetivo. E isso, claro, parte de eventuais saídas. E se sabe no bastidor que existe uma possibilidade, e essa possibilidade não é vista com maus olhos, do Inter negociar Ener Valencia. De Ener Valencia encontrar um clube para jogar. E o porquê isso é importante? Porque o Ener Valencia tem contrato até a metade do ano que vem. A partir da virada do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então, o Inter está vendo talvez a última oportunidade de janela de transferências para o Ener Valencia poder ser negociado e o Inter ter algum tipo de lucro em relação a isso de um jogador que claramente não rendeu no estádio Beira-Rio. E se o Ener Valencia sair, e aí a informação é do Maurinho Saldanha do portal UOL, o Inter já tem na mira quem seria o seu atacante ideal. E trata-se de Alejandro. Ele que o ano passado disputou o Campeonato Brasileiro pelo Vitória, foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro e foi vendido para o CSKA Moscou da Rússia. O Inter tem alguns contatos com o bastidor, com o jogador, já demonstrou interesse pelo atleta e a ideia do negócio seria a partir de uma renovação, de uma ampliação da normativa da FIFA que permite que jogadores que joguem em Rússia e Ucrânia suspendam os seus contratos. E aí o Alejandro poderia vir em um empréstimo até gratuito para o Internacional, com o Inter pagando apenas os salários do jogador. É uma possibilidade de negócio que o Inter está levantando neste momento. O Alejandro quer voltar para o futebol brasileiro, não teria se adaptado ao futebol russo. E teve uma boa temporada aqui em 2024. Então é um jogador que pode vir para o Internacional nestes moldes. Se a normativa ela não for ampliada, o Inter teria que negociar um contrato de empréstimo, mas pelo que o Alejandro está jogando lá, também não seria um absurdo. Então este seria um movimento que a direção do Inter está cogitando. Se liberar o Ener Valencia, vai buscar mais um atacante. E esse atacante seria exatamente o Alejandro do CSKA Moscou da Rússia, que fez um bom ano de 2024 na equipe do Vitória, tá? Na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a primeira derrota que o Inter tem
nesta janela de transferências, que é Elian Irala. O Inter tinha interesse no jogador, mas acabou perdendo o Elian Irala para o futebol árabe. O São Lourenço recebeu uma proposta de 4,5 milhões de dólares pelo jogador e está vendendo ele para um clube dos Emirados Árabes Unidos. O Inter tem interesse em contratar um volante, mas, e aí é um choque de realidade para o torcedor e um choque que o torcedor precisa absorver. O Inter não vai fazer grandes investimentos, grandes movimentos de compra, vai buscar principalmente jogadores que estão em final de contrato, jogadores que estão livres no mercado, quem tem alguma condição de empréstimo adequada. Este é o modelo de negócio buscado pela direção do Internacional nesta janela de transferências, então é importante já ir se acostumando com isso. O Elian Irala, que seria um grande movimento, por exemplo, já não veio e o Inter não deve fazer movimentos deste porte, tá? Um movimento que é possível, mas que ficou mais difícil nas últimas horas, é o de Renier. Você lembra do Renier? Ele surgiu no Flamengo muito bem, foi campeão da Libertadores da América pelo Flamengo em 2019. Ele tem 23 anos de idade e ele pertence ao Real Madrid. Mas lá no Real Madrid ele não é nada aproveitado, tanto que o Real Madrid empresta ele clube após clube. Ele passou pelo Borussia Dortmund, pelo Girona, estava por último no Granada e volta para o Real Madrid onde não vai ser utilizado. E agora o interesse do Renier é voltar para o futebol brasileiro. E o Inter manifestou um interesse pelo meia de 23 anos de idade, porque este é o tipo de contato, de negócio que o Inter vai tentar fazer. Jogadores que estão livres no mercado, jogadores que não estão sendo badalados, o Inter vai lá e busca. Só que tem um porém nessa história. Nesta terça-feira, que vazou o interesse do Internacional pelo Renier, ou foi divulgado o interesse do Internacional pelo Renier, o Atlético Mineiro já está avançando com o jogador. O Inter não fez ainda nenhum contato formal com o Real Madrid, com o atleta, para esse contrato de empréstimo. O Atlético Mineiro já fez e corre na frente do Internacional para ter esse jogador de 23 anos de idade, que é um meio armador, pode jogar pelo lado do campo também. Eu não sei se o Inter teve convicção de que o Renier seria um bom reforço, ou se foi só apenas o nome que o Inter cogitou se movimentar e o Atlético Mineiro acabou sendo mais rápido, mas o Inter não estava tão convicto assim. Mas hoje ele está mais próximo do Atlético Mineiro do que do Internacional. Uma última, agora oficial, tá? O empresário do Agustín Rogel conversou com a Rádio Gaúcha e informou que o Rogel de fato não volta ao CT Parque Gigante, não volta para o Internacional, aquilo que a gente já sabia. Ele se apresenta no dia 1º de julho ao Hertha Berlim e lá até pode ser negociado com outra equipe, o que não aconteceu até o momento. Ele é pretendido, por exemplo, pelo Vélez Sarsfield da Argentina, pode disputar a Libertadores da América, mas no Internacional ele está oficialmente dispensado, o Agustín Rogel, aquilo que já era esperado por bastante gente. Para fechar, gente, o Inter fez um anúncio nesta terça-feira de modernização dos telões do estádio Beira-Rio, tá? Os telões eles tinham algum tipos de problemas nesses últimos dias, principalmente após enchente, e o Inter iniciou durante esse período de parada do futebol, de parada para o Mundial de Clubes, a reinstalação desses telões, tá? A troca será de altíssima definição, 3 vezes superior ao exigido pela FIFA e já está acontecendo desde essa segunda-feira e vai estar pronto para a retomada do Campeonato Brasileiro no dia 17 de julho contra a equipe do Vitória. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Muitos jogos, chuva de jogos para você apostar na Copa do Mundo de Clubes nesta quarta-feira. Vou passar aqui algumas odds. Manchester City versus Wydad Casablanca. Manchester City está pagando 1,03. Real Madrid versus Al Hilal. Real Madrid está pagando 1,29. Pachuca contra RB Salzburg. Aqui equilibrado, 2,8 a vitória, qualquer um dos times. 3 está pagando empate. E o Al Ain contra a Juventus está pagando 1,22. Joga na KTO, amanhã não tem brasileiro em campo, então não tem o ganho aumentado da KTO. Mas já na quinta-feira tem. Por exemplo, Paris Saint-Germain e Botafogo, o próprio Palmeiras entra em campo, e aí são jogos onde você pode apostar e ter um ganho aumentado dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da KTO. Jogue com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!